Oh, irmãos, o que está acontecendo com a igreja? Irmãos, o que está acontecendo com a igreja? Às vezes as pessoas olham para a igreja e tentam raciocinar, tentam entender o porquê a igreja está assim, o porquê a igreja se encontra dessa forma. É como se ela estivesse sem vida, sem avivamento, sem espírito. É como se ela estivesse ali no físico, mas sem o seu espírito, sem a sua alma. O que está acontecendo com a igreja? Meus amados, queridos irmãos, é um alerta principalmente para os pastores. É o missionário Jesus Lourenço que fala convosco. Em pleno 2025, estamos com o projeto Igreja Primitiva e nisso estamos aqui expondo a verdade, expondo o pecado, para que nós possamos verdadeiramente nos preparar, nos guardar, nos equipar para herdar o reino de Deus. Mas estaremos começando com o pé esquerdo se nós não questionarmos, se nós não termos a resposta de que a igreja é esta que nós estamos congregando. Às vezes você olha na sua igreja, olha à sua volta, e está ali aquele vazio, aquele gelo. As pessoas estão lá esforçando para buscar a Deus, por estar presente lá, mas você não vê aquela glória que se encontrava nos cultos, como está nos registros de Atos dos Apóstolos. Mas a resposta é simples também, irmãos. O erro vem principalmente dos pastores. Os pastores tentaram ajudar a Deus, sendo que Deus não necessita ser ajudado. Ele é suficiente, Ele é completo, Ele é sem limites. A sua grandeza vai além da imaginação, da compreensão humana. Os pastores cometeram esse erro de tentar ajudar Deus, tentando ali, meus amados irmãos, fazer com que a igreja crescesse e nisso tomando decisões que fizesse a igreja ser aceita, muito bem recebida pelo gosto do povo. E acabaram, pois, se decepcionando. Acabaram, pois, entrando nessa situação de uma igreja segundo a carne e não segundo o Espírito. E nisso, meus amados queridos irmãos, os pastores, sem perceber, cuidando que estavam fazendo a coisa certa, tentaram ali elaborar uma igreja que fosse segundo o gosto do povo, segundo que o povo sentisse bem, como se o povo falasse: agora sim, agora essa é boa. Enquanto o nosso próprio Deus, que deveria ser aceito, não sendo aceito pela igreja, ainda que fala dele, ainda que canta hinos para ele, uma vez que a igreja rejeita a doutrina de Deus, ela já não é mais de Deus. Ela fala sobre Deus, mas não é de Deus. É um alerta para os pastores e para você que está congregando a igreja porque você gostou dela. Antes de você gostar desta igreja, ter apreço por esta igreja, ter apreço por esse pastor, você tem que se perguntar: essa doutrina de Deus, será que essa doutrina não foi adulterada? Será que esse pastor não está orientando de forma errada? Porque que nos adianta cantar para Deus, estar numa igreja que fala de Deus, e ela não conseguir nos proporcionar o privilégio de encontrarmos com Deus? É o erro dos pastores, irmãos. E nisso não só tomar a decisão de criar uma igreja que fosse aceita pelo povo, não percebendo isso, como também se entregaram, priorizaram os estudos bíblicos
quando deviam priorizar pregar contra o pecado. Hoje em dia as igrejas estão mais apegadas a teorias, as fábulas, como diz a Bíblia, do que, né, meus amados irmãos, edificar e crescer o Espírito. Porque não adianta passar instrução se na prática estamos falhando. É poucas igrejas que estimulam, né, o evangelismo criativo, o evangelismo ao povo de Deus. Então o diabo ele prefere ter teologia nas igrejas, ensino bíblico constantemente, do que uma igreja que ora, do que uma igreja que estimula o povo a buscar a Deus, a pagar o preço. É um alerta de Deus para que você não cometa esse erro indo a igrejas que não glorificam a Deus. É um alerta de Deus para que você não se entregue a uma igreja e fala: opa, aqui o estudo é bom, aqui é uma igreja que estuda a Bíblia, que tem estudo bíblico. Antes de você se abraçar uma igreja que é apegada ao estudo bíblico, vê se ela é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que não é dada só a letra, porque nós também não podemos buscar só o poder de Deus, nós temos que também conhecer o nosso Deus, saber o que é pecado e como pregar contra o pecado e como defender a verdade. Então tem igrejas que abraçaram a letra e ignoraram a essência da letra. Agora tem igrejas que querem buscar poder, mas não quer buscar conhecimento. Então veja se a igreja está andando de mãos dadas. O projeto da igreja primitiva é não só trazer os estudos bíblicos, a palavra, a letra, mas a essência da letra. Não só o conhecimento, mas também o viver em espírito, a praticar os frutos do Espírito, para que não só possamos ser cheios do Espírito Santo, como ter experiência com Deus, como também a gente poder herdar o reino de Deus. É um alerta de Deus, irmãos. É um alerta de Deus para você, para que possa abrir seus olhos. Cuidado, você que está aí, foi nesta igreja porque tem estudo bíblico, ou foi nessa igreja porque tem avivamento, ou porque o louvor é muito bom, ou porque você gostou da igreja. Antes de mais nada, cuidado, irmãos, veja se essa doutrina não está adulterada, e veja se esta igreja não é só uma igreja que é dada só a letra e não a essência do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, o erro dos pastores são esses. Estão tentando ajudar a Deus, não só tentando ajudar a Deus, se é que Deus deve ser ajudado, como também estão cada vez esforçando para gerar uma igreja segundo o gosto do povo, esquecendo completamente da essência de Deus. É um alerta de Deus. Se você quer a vida eterna, busque a Deus e não busque o homem. Se a igreja quiser ser íntima de Deus, ela não tem que avançar adiante, ela tem que voltar atrás ao começo.